E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero partilhar com você aqui uma passagem que está no Evangelho de São João, no capítulo 16, versículos do 25 ao 27. Vamos ler esses três versículos de João, né? Evangelho de São João, 16, do 25 ao 27, para a gente fazer aqui, né, uma meditação. Aqui diz assim, né? Disse-vos essas coisas por figuras. Chega a hora em que já não vos falarei em figura, mas claramente vos falarei do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome, e não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós. Pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes, e crestes que vim de Deus. Então, Jesus está dizendo que chega um dia, né? Vai chegar uma hora em que ele não falará mais, né, em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. A Jesus diz, nesse dia, quando acontecer isso, né? Nesse dia, no futuro, quando acontecer isso, pedireis em meu nome, e não vos digo que intervirei junto ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque me amastes e crestes que vim de Deus. Veja, meditando sobre essa passagem, veja, Jesus está dizendo que pedireis em meu nome e não vos digo que rogarei, né, junto ao Pai por vós. Intervirei junto ao Pai por vós. Então Jesus está dizendo que não vai rogar ao Pai pelos seus discípulos. Nesse texto, se você ler um pouco antes desses versículos, né, se trata daquela passagem onde Jesus está se despedindo, né? Tá falando que vai ficar um pouco de tempo sem ver. Os discípulos vão ficar um pouco de tempo sem vê-lo, né? Um pouco de tempo e não me vereis, né? E um pouco de tempo e voltareis, né, a me ver. Tá falando da sua morte, né? Tá falando da sua Páscoa. Então, Jesus diz que nesse dia pedireis no nome dele. Eu vejo aqui, né? Jesus aqui já está glorificado. E essas pessoas, e esses discípulos que vão pedir em nome de Jesus Cristo, nesse dia, no qual Jesus Cristo vai mostrar claramente o Pai. Jesus diz, vou falar, né, claramente do Pai. Vos falarei, né, claramente do Pai. Vocês vão pedir em meu nome, disse Jesus, né? Mas Jesus disse, eu não vou atender. Eu não vou rogar por vocês, porque o Pai já vos ama, o Pai já vos conhece. É como aquele amigo, né, aquela pessoa que a gente tem muita consideração, aquele amigo mesmo, né, quando vai visitar, faz uma visita em nossa casa, a pessoa vai lá, né, e põe a sua comida, mexe na geladeira, né, é de casa, é uma pessoa de casa. Eu não vou pôr a sua comida, eu não vou pegar isso na geladeira para você. Você já sabe onde está, você sabe muito bem, você é de casa. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. Vocês vão pedir em meu nome, porém, eu não vou rogar ao Pai por vocês, porque o Pai já vos ama, né? Porque vocês me amaram, vocês reconheceram, né, que eu vim de Deus. Veja que passagem bonita, né, essa de Jesus Cristo aqui, né? Esse texto do Evangelho de João, onde Jesus diz que Jesus está dizendo que a mediação dele por essas pessoas já se cumpriu, né? Já chegou o seu, né, efeito pleno. Veja a explicação aqui da Bíblia, Jerusalém. Eu gosto bastante dessa Bíblia. Olha a explicação aqui dos exegetas, né, dos estudiosos que elaboraram essa Sagrada Escritura. Veja o que eles dizem no rodapé. Ele diz, né, eu não rogarei ao Pai.
se referindo a Jesus Cristo, né? Jesus diz, eu não rogarei ao Pai por vós, né? Jesus permanece o único mediador. Jesus continua o único mediador. Isso é o que está, né, no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Jesus permanece o único mediador. Mas os discípulos, sendo um com ele, pela fé e pelo amor, serão amados pelo Pai. A mediação de Jesus terá atingido o seu efeito pleno. Veja o que os estudiosos, né, escreveram aqui no rodapé da Bíblia. Jesus continua sendo o único mediador. Mas os discípulos, unidos a ele, né, pela fé e pelo amor, serão amados pelo Pai. A mediação de Jesus terá atingido o seu efeito pleno. Ou seja, na vida dessas pessoas, daqui do texto, Jesus está dizendo que concluiu, né, a sua missão na vida desses discípulos. Olha, já está concluído. Vocês vão pedir meu nome, mas já está concluído já. Eu não digo que vou intervir por vocês mais, porque o Pai já vos ama. Eu já apresentei vocês ao Pai. Ou seja, essas pessoas aqui desse versículo, que diz, nesse dia pedireis em meu nome, são pessoas que já estão com a vida resolvida. Já estão com a vida, né, resolvida. Já está tudo consumado para essas pessoas. O texto, né, os exegetas, diz, a missão de Jesus, né, a mediação de Jesus terá atingido o efeito pleno. Em plenitude, né? Ou seja, atingiu, né, o seu alvo, né? Cumpriu o seu papel. Que bonito, né? Quer dizer que essas pessoas aqui estão, né, resolvidas. Agora, uma coisa eu fiquei pensando. Se a vida delas estão resolvidas, por que pedir? Essa é a minha meditação, que eu venho há vários dias meditando sobre esse texto e pensando. Jesus disse que nesse dia pedireis em meu nome. Mas eles vão pedir a Deus, vão pedir em nome de Jesus. Por quê? Se a vida deles já estão definida, se eles já estão na glória. Se trata de pessoas que estão na glória. Aí onde está a questão? Se eles já estão glorificados, eles vão pedir a Jesus Cristo o quê? Se eles já estão com a vida definida, eles vão pedir para eles? Eu penso que eles vão pedir não para eles, né? Porque eles já estão glorificados. Eles vão pedir para a igreja militante, para a igreja que está aqui na terra. Ou seja, para nós, né, os vivos. Essa aqui se trata da igreja triunfante. Esses discípulos já triunfaram. Jesus Cristo já concluiu, né, a sua mediação, na sua missão de pastor, de levar essas ovelhas ao Pai. Então, a mediação dele atingiu, né, o efeito em plenitude. Então, esses discípulos vão pedir para a igreja militante. Estão pedindo para nós, os vivos. Então, eles se tornam, né, outros mediadores. Está aí. Eles se tornam outros mediadores. Jesus está dizendo que o Pai já vos ama, porque vocês me amaram. Porque vocês sabem que eu vim de Deus. Então, vocês vão me pedir e eu não vou rogar ao Pai por vocês. Repito, né? Se eles já estão na glória, eles vão pedir por quem? Por eles mesmos? Se já estão definidos? Né? Porque lá no céu, como diz em Apocalipse, né? Não haverá mais choro, não haverá mais fome, enxugará todas as lágrimas. Então eles não vão pedir por eles, que já estão definidos. Então eles vão pedir por alguém, e esse alguém é pela igreja militante. Então, e também não se trata na glória final, onde toda a humanidade já está lá. Porque quando toda a humanidade já estiver lá, não há mais necessidade de pedir. E aqui se trata de um versículo que diz que pedireis em meu nome. Né? Então, quando tiver tudo consumado, todos nós estivermos lá, onde as lágrimas serão enxugadas, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais fome, nem choro.
Então não há mais necessidade de pedir e a mediação de Jesus Cristo terá cumprido, né, o pleno efeito em toda a humanidade. Mas essa passagem mostra que ainda não é, essa passagem aqui não é o resultado final, mas sim o resultado, né, pessoal dos santos, a condição dos santos, a condição dos discípulos. E não se trata de pessoas, de discípulos vivos aqui na terra. Porque vivos aqui na terra, ninguém pode dizer que já atingiu a salvação. Enquanto os discípulos estavam aqui vivos, eles precisavam da oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Todos nós, né, enquanto estivermos aqui vivos, precisamos da mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a mediação de Jesus Cristo ainda está vogando em nossas vidas, enquanto a gente não estiver em plenitude, enquanto a gente não estiver glorificado, como esses discípulos aqui estão. Até o ponto de Jesus dizer, olha, vocês vão pedir em meu nome, mas eu não vou rogar por vocês. Essa aqui não é a nossa condição de vivos. Veja, lá em Lucas 22, confira aí na sua Sagrada Escritura, Lucas 22, no 32, Jesus vai dizer que orou por Pedro. Então veja que esse texto aqui não fala de discípulos vivos aqui na terra. Porque mesmo vivo aqui na terra, a gente ainda não tem ainda essa moral, digamos assim, não tem essa moral na casa de Deus, de dizer, olha, vocês vão pedir em meu nome, mas eu não vou rogar, porque o Pai já o conhece. Então Jesus vai dizer lá em Lucas 22, né? Lucas 22, 32, vai dizer, eu orei por ti, para que Satanás não te peneirasse. Ou seja, Jesus está dizendo que orou por Pedro, o líder da igreja, né, o primeiro papa. Jesus está dizendo que orou por ele, para que a fé dele não desfalecesse. E aqui, nesse texto, Jesus está dizendo que não vai mais mediar, que não vai mais rogar ao Pai por eles, porque o Pai já vos ama. Então veja, lá em Lucas 22, 32, Jesus está dizendo que orou por Pedro. Eu orei por ti, porque o diabo, né, Satanás, pediu para te peneirar. Então eu orei por ti para que tua fé não desfaleça. Veja, então não se trata, esse texto aqui de João 16, né, 25 a 27, não se trata dos discípulos aqui com vida na terra. Porque com vida na terra, veja, Jesus ainda precisa orar por Pedro. Jesus precisou de orar por Pedro, para que Pedro não desfalecesse. E São Paulo também vai dizer aos Filipenses, lá em Filipenses 3, do 11 ao 12, São Paulo vai dizer que luta pela sua salvação. Paulo vai dizer assim, eu ainda não consegui, né, a salvação, eu estou lutando pela minha salvação. Ou seja, então enquanto os discípulos estão vivos, enquanto a gente estiver vivos aqui, a gente precisa, né, da mediação de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa da intervenção de nosso Senhor Jesus Cristo, com toda certeza. Mas esse versículo de João, quando Jesus diz, ó, nesse dia, pedireis em meu nome, e Jesus está dizendo que não vai rogar ao Pai, se trata de pessoas glorificadas. Se trata dos amigos de Jesus já na glória. E se eles já estão na glória, repito, né? Eles vão pedir não por eles. Então eles estão pedindo por nós. Eles estão pedindo, pedireis em meu nome. E eu não rogarei ao Pai por vós. E eu digo que não rogarei ao Pai por vós, disse Jesus Cristo. Como diz o rodapé da Bíblia, né? Para eles, Jesus cumpriu já, né? Atingiu, né, o seu efeito em plenitude da sua mediação. Ele chegou ao resultado definitivo de cada um dos seus amigos, dos seus discípulos. Então aqui, né, eu vejo nesse texto que os discípulos se tornaram aqui, por vontade do próprio Cristo, outros intercessores. Está aí, né, a intercessão dos santos, dos amigos de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo está dizendo, vocês vão pedir em meu nome e eu não vou atender. Ou seja, né, Jesus Cristo está dando aqui, na nossa linguagem popular, está dando aqui moral aos discípulos. Está dizendo, olha, a casa é de vocês. Né? Com isso, Jesus Cristo está dizendo Jesus está dizendo que ele continua o mediador. Ele continua o único mediador. Os discípulos só se tornam os santos, né? Aqui glorificados, só se tornam mediadores, só são agora outros mediadores, por vontade do próprio Cristo. O texto é bem claro. Vocês vão pedir em meu nome
E não vos digo que intervirei junto ao Pai por vocês, porque o próprio Pai vos ama. Então, Jesus Cristo que está dando, né, moral aos seus amigos, aos seus discípulos. Isso é a beleza, né, da nossa fé católica. Jesus Cristo aqui está dando a moral para os seus discípulos. E se os seus discípulos vão pedir, tem necessidade de pedir, certamente não é por eles, porque a vida deles já está, né, definida. Eles já estão na glória junto do Pai. Então eles vão pedir por nós, pelos vivos. Como eu já falei para vocês, né? E não se trata também deles aqui ainda com vida. Porque você viu que Pedro com vida precisou ainda da oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Não está definido, ele precisa de Jesus Cristo. Paulo, vivo ainda, com toda a santidade do apóstolo Paulo, mas ele vai dizer a Filipenses, não digo que ainda alcancei a salvação. Paulo disse que não alcançou a salvação ainda, que está lutando para ver se consegue, né, a ressurreição entre os mortos. Então é essa passagem que eu queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Eu vejo nesse texto, né, a intercessão dos amigos de Cristo. Vejo aqui outros intercessores. Os amigos de Cristo, né, se tornam outros intercessores. Vontade do próprio Cristo, que diz, né, o Pai já vos ama. Eu não vou mais rogar por vocês, porque ele já atingiu, como diz o rodapé da Bíblia, aqui de Jerusalém, já atingiu, né, o efeito em plenitude na vida daquelas criaturas, daqueles discípulos de Jesus Cristo, que já estão, né, na glória com o nosso Senhor Jesus Cristo. Compartilhe esse vídeo, né, com todos os seus amigos, se inscreva nesse canal, ative o sininho, né, para ser notificado dos próximos vídeos, deixa aí no seu joinha para fortalecer esse canal e compartilha, né, aí para nos ajudar nessa missão. Muito obrigado e fica com Deus.